Shalom a todos, Tzaharaim Tovim, ou Tzahuraim Tovim, que agora é à tarde. Hoje eu vou gravar à tarde, porque deram uns probleminhas pela manhã, então agora vamos gravar à tarde e vamos torcer para que dê tudo certo. Então vamos agora para o dia 3. Lembrando que nós temos o dia 1, 2, 3, começando o primeiro ciclo, tá? Ciclo 1, em 1 de Tishrei. Então hoje nós vamos ler correspondente ao dia 3 de Tishrei. E o ciclo 2 será quando nós falarmos, então, 1 de Nissan. Então, ciclo 1, Tishrei, ciclo 2, Nissan. Quando você pode começar? Quando você quiser. Então, será o dia 1º, 2º, hoje é o dia 3º do nosso treinamento contra Lashon Hara. Então, é a favor de Shmirat Lashon, que é guardar a língua. Para o nosso próprio bem, para o bem da humanidade e para servirmos de forma idônea e honesta a Hashem. Não é? Hoje eu quero, antes de mais nada, dar créditos ao autor, vamos dizer assim, do livro, tá? O Hafetz Haim é uma lição a cada dia, tá? Que nós já sabemos, do Rabino Yitzhak Meir Kagan, a Cohen. Este livro é uma compilação do trabalho que ele fez com relação a Lashon Hara e Shmirat Lashon. Então, esta compilação foi feita por Shimon Finkelman, os nomes difíceis, né? E Yitzhak Berkovitz. Eu não tinha falado no começo do nosso estudo sobre eles, né? Então nós precisamos dar crédito a quem compilou esta obra maravilhosa de treinamento para que nós sejamos pessoas melhores. Então nós vamos para o dia 3, até porque nesse dia de hoje ele vai falar alguma coisa, o autor aqui vai dar umas palavrinhas que são dele. Então é importante nós darmos os créditos, não é mesmo? Como vocês estão? Vocês estão conseguindo treinar a sua língua, o seu pensamento, olhar para as pessoas de maneira mais amando mesmo, o próximo como a si mesmo? Estão guardando a sua língua, evitando de ser conivente quando alguém vem trazer fofoca? Vocês conseguiram perceber aquilo que eu disse em outra oportunidade, que parece que os fofoqueiros e as oportunidades de nós aumentarmos Lashon Hara, quando nós começamos a treinar, a olhar para isso, parece que aumenta, né? É o Yetzer Hara. Sim, é Satã. Então o Yetzer Hara, ele está ali à espreita, esperando uma resvaladinha nossa para que a gente dê para ele exatamente o que ele quer. Ou seja, que as nossas orações não cheguem ao tribunal celestial. Vamos tomar uma água? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiyat bidvaro. Mais uma vez lembrando sobre as bênçãos, que eu já bebi água hoje várias vezes, mas nesse momento já faziam horas, né, que eu não tinha bebido. Então eu refaço a bênção. Quando você abre a garrafinha e começa a tomar 5 minutos depois dessa, você não precisa refazer a bênção, tá? E quando uma pessoa faz uma bênção a qual vocês concordam sobre aquela bênção, qual a gente concorda, nós falamos, nós respondemos amém, que é uma concordância com aquela bênção. Desculpa, então vamos lá. Então, dia 3, qualquer dia 3º, tá? Falta de compromisso. Esta é a parte do Sefer Hafetz Haim. Lembra? Primeiro nós temos um lado Lashon Hara e um lado Shmirat Lashon. Então vamos lá. Falta de compromisso. Quem viu o short escutou as seguintes palavras. É desejo de Satã que falemos Lashon Hara, para que as nossas orações sejam rejeitadas nos céus. Por quê? Porque ele é o acusador. Então, se nós fizermos coisas erradas, as nossas orações não serão escutadas, ouvidas no céu, recebidas, e aí eles deitam e rolam. Por isso nós estamos treinando não fazer Lashon Hara e dar um chega para lá no Yetzer Hara. E quem não faz Lashon Hara consegue se livrar do Yetzer Hara em várias outras oportunidades e coisas da vida. Nós vamos ler aqui um pouco e depois eu quero dar uns pitacos sobre o que acontece quando nós fazemos Lashon Hara aqui e no mundo vindouro com relação àquela pessoa que nós ofendemos ou que nós fizemos algum dano, para nós entendermos a gravidade e realmente treinarmos. Então vamos lá. É proibido dizer que um indivíduo não se compromete a cumprir um determinado mandamento,
porque é proibido dizer que um homem dedica pouco tempo ao estudo diário da Torá, ou que ele não faz o máximo possível para ajudar os outros. Isto seria aplicável até mesmo se quem fala e quem ouve estudassem pouco, ou não fossem reconhecidos pela sua benevolência e admitissem isso sem constrangimento. Como a Torá nos manda estudar a Torá e desempenhar as nossas prioridades de Hesed, que é bondade, em nossa vida, é proibido dizer que outra pessoa não tem a dedicação necessária a essas coisas. Esta é a máxima. Então vamos entender o que é proibido. É proibido você chegar para aquela pessoa, seja lá quem for, e constatar, conceituar, achar o seu achismo e dizer para ela: você não se dedica o suficiente. Sabe? Ou você não é capaz de estudar a Torá, você não se dedica o suficiente, e você não é benevolente, você não faz tanto bem para os outros. Nós não temos esse direito e é uma proibição com relação aqui às leis de Lashon Hará. É uma proibição. E ela é uma proibição mesmo que a pessoa que falou ou a que escutou admitam, tá? Admitam sem constrangimento nenhum que não se dedicam o suficiente. É proibido dizer isso para ela. O que nós devemos fazer como pessoas boas, como pessoas do bem, é incentivar a pessoa. É dizer para ela: olha, você pode se dedicar mais, mas isso não quer dizer que você não esteja se dedicando. Você está indo muito bem, amanhã você faz uma coisa a mais e assim por diante. E aqui que vai entrar o que eu gostaria de dizer. As mitzvot, né, nós já vimos, quem acompanha o canal, na Ética do Sinai, que não existe um valor maior para essa ou para aquela correspondente à dificuldade. Quer dizer, aquela mitzvah mais difícil deve ser a mais importante. Não, a importância é a mesma. Porque a maior mitzvah que existe é o próprio estudo da Torá. O próprio estudo da Torá. Então, as mitzvot, quando nós começamos como Bnei Noach, porque não somos judeus, então, ou um judeu que não é religioso e resolve ser. Então ele começa fazendo uma mitzvah ali mais simples, ele dá uma tzedakah, ele nunca subtrai, ele nunca deixa de fazer uma quando ele começa a fazer outra. Então ele dá tzedakah, ele faz as preces, ele faz as bênçãos, ele começa a fazer várias mitzvot, tá? Até chegar às 613, vamos dizer assim, as de proibição e as positivas, todas. Ele não faz as que não deve fazer e cumpre as que estão determinadas para serem feitas. E ele continua, assim como nós, dentro das 7 leis de Noah, nós temos 66 ramificações e vamos aos poucos cumprindo e somando. Isso vai ficando de uma maneira, não é automática, porque não é para ser automático, ela vai ficando agregada no nosso ser, vai ficando cada vez mais importante, faz parte realmente do nosso dia a dia. E a gente vai somando, né? Sempre aumentando e nenhuma fica de fora. Lashon Hará é um pouco diferente, ou bem diferente. Lashon Hará, infelizmente, se você agora, nesse momento, eu passei a manhã toda sem fazer Lashon Hará, não significa que à tarde você não vai fazer, não vai dar uma resvalada. E aqui entra Satã, aqui está o Yetzer Hará, aqui está o acusador esperando a nossa resvalada, né? À espreita. Por quê? Porque nós precisamos não só corrigir, mas vigiar isso o tempo inteiro, o dia todo, minuto a minuto. É diferente das mitzvot, que a gente faz uma mitzvah e depois faz 2, amanhã faz 3 e nunca vai diminuindo. Lashon Hará nós deixamos agora de fazer e de repente, pá, fazemos de novo. Então, é constante a nossa visão em cima disso, nossos olhos bem atentos, tá? Vigiando os nossos passos e a nossa língua. Agora nós vamos então ler o Sefer Shmirat HaLashon e vamos entender por que hoje eu lembrei que tenho que dar os créditos aos autores. Há muitos fatores que podem fazer com que uma pessoa fale Lashon Hará. Os 3 fatores primários são: falta de percepção do que uma pessoa, aqui está escrito judeu, tá? Então saibam que é para todos nós.
falta de percepção do que uma pessoa é e do que ela não pode falar. É em resposta a isto que compilamos o Sefer Hafetz Haim, que é um código das leis da fala adequada. Segundo fator, os poderosos esforços de Satã nesta área, quando ele tenta nos acusar nos céus e obter a rejeição das nossas orações, como afirma o sagrado Zohar, esse é o segundo fator, tá? Como nós falamos no short. Os poderosos esforços de Satã nesta área, quando ele tenta nos acusar nos céus e obter a rejeição das nossas orações, como afirma o sagrado Zohar. No decorrer do livro, nós vamos falar mais aqui nessa parte do sagrado Zohar. O Zohar, para quem não conhece, é um livro cabalístico, considerado sagrado, extremamente importante e esotérico. Terceiro fator, a ignorância dos métodos através dos quais podemos conseguir evitar a necessidade de fazer fofoca, como afirmam as escrituras, porque com estratégias irás lutar uma guerra por ti. Isso é Mishlei, é Provérbios 24:6. Então aqui, desses três fatores, o que é que nós estamos fazendo, em especial aqui, no nosso treinamento, nos nossos vídeos sobre Lashon Hara e Shmirat HaLashon. Nós estamos tentando trabalhar o segundo fator em especial, que é sairmos da ignorância. Então, a ignorância dos métodos através dos quais podemos conseguir evitar a necessidade de fazer fofoca. É isso que nós estamos trabalhando aqui, tentando compreender o que é Lashon Hara, que não é só fofocar, que é aquilo que parece muito puro, muito inocente e acaba sendo uma grande maldade, causando danos para as pessoas e para nós. Então, e prejudicando o nosso serviço a Hashem. Então, esse terceiro fator é o mais importante para nós. O segundo fator, que são os poderosos esforços de Satã, quando nós soubermos, quando nós sairmos da ignorância, soubermos mais sobre Lashon Hara e soubermos as técnicas para nós irmos deixando isso de lado, né, e guardando a nossa língua, por certo, os poderosos esforços de Satã darão com os burros na água, porque nós estamos sabendo como lidar com isso. Então, nós sabemos quem é Satã, nós conhecemos o Yetzer Hara, nós não abraçamos a nossa sombra, mas nós a conhecemos. Então, nós sabemos onde acender a luz, onde está essa escuridão, tá? É em resposta ao segundo e terceiro fatores que escrevemos esta obra. Olha só, isto não é coincidência. Sefer Shmirat HaLashon, uma compilação dos ensinamentos das Agadot, do Talmud, do Midrash e do Sagrado Zohar, que falam sobre a grande recompensa neste mundo e no próximo por guardar a língua, e sobre a retribuição que pode resultar do terrível pecado de falar Lashon Hara. Posteriormente, em outros dias, vai ter dias específicos onde vai explicar exatamente o que acontece quando nós fazemos Lashon Hara. Aqui é simplesmente uma pincelada, mas é claro que nós vamos dar um adendo. Por quê? Que falam sobre a grande recompensa. Nós não fazemos por recompensa. A recompensa virá, mas nós não devemos fazer por recompensa, e sim por amar ao próximo como a si mesmo, por querer servir a Hashem de forma idônea e honesta e melhorarmos o convívio com a sociedade, com as pessoas ao nosso entorno, sermos pessoas melhores, elevarmos a nossa alma, Então não é somente por recompensa, porque ela virá neste mundo e no próximo, por guardar a língua. E sobre a retribuição que pode resultar do terrível pecado de falar Lashon Hara. Aqui, como eu disse, nos dias posteriores nós vamos ter específico, mas eu vou dar também um resumo aqui. Sabe quando você fala, quando nós falamos, porque eu estou assim me policiando muito, realmente os desafios aumentaram muito depois que eu comecei a fazer os vídeos sobre isso. Quando nós falamos mal de alguém, agora vamos falar direto assim, falamos mal, porque não é só isso, é muito mais. Falamos mal de uma pessoa.
vamos dizer assim que essa pessoa seja complicada mesmo, mas nós falamos mal dela. Nesse momento, todo aquele mérito que nós tínhamos naquele dia vai para essa pessoa. E muito provavelmente, todo o pecado daquela pessoa daquele dia vem para nós. Vejam que é uma matemática que não tem fim, porque se eu falo mal de você, seus pecados vêm para mim, né? Meus méritos vão para você, aí você fala mal de mim, então isso começa a acontecer, é um ciclo sem fim. Não tem como a humanidade evoluir dessa forma, não tem como nós extirparmos ou pelo menos atenuarmos a força que tem o Yetzer Hara, a força que tem o mau instinto em nós de continuar algo que não é vantajoso para ninguém, que é ruim. E todo esse treinamento diz respeito a nós compreendermos que, na maioria das vezes, a ótica daquela pessoa, a visão daquela pessoa que faz diariamente Lashon Hara o tempo todo e ainda leva a mal quando você não é conivente, para ela está tudo certo. Então, nós que sabemos que não está tudo certo, nós precisamos continuar. Para essas pessoas que fazem o tempo todo Lashon Hara, nós podemos largar uma sementinha, mas não vamos nos deter ali. Nós precisamos trabalhar aquele que já está acordado, que já está alerta para isso, e a sementinha para os outros. E assim nós vamos indo. Entenderam por que é todos os dias? É todos os dias, porque eu posso ter não falado nada durante a manhã, sabe? De tarde eu falo, bom, já era, esse mérito que eu tinha dessa manhã se foi, e foi justamente para aquela pessoa a qual eu falei mal. E eu acho que isso é a balança. Essa é a balança, eu não acho, essa é a balança da justiça, isso é justo, né? Então nós vamos trabalhar isso, nós estamos trabalhando isso. E se vocês realmente estão trabalhando isso, quem acompanha, percebe que não só aumentam os desafios, mas que a sensação de leveza que nós temos é como se nós nos uníssemos mais a toda a natureza, a Deus, às outras pessoas, ao equilíbrio, sabe? Seja cósmico, seja aqui mesmo da Terra, ele aumenta, é um equilíbrio, é uma sensação realmente de leveza, sabe? É colocar a cabeça no travesseiro e dormir realmente leve, sentindo que aquilo que você quase fez que não devia, você conseguiu travar, segurar e Shmirat Lashon, fecha, né? Com o zíperzinho, com a chavinha, guarda a chavinha no bolso, não fala mais. Não fala coisas ruins. Para as pessoas, das pessoas, sobre as coisas das pessoas, se as pessoas estudam muito, se as pessoas estudam pouco. Quem é você ou quem sou eu para dizer se aquela pessoa se dedica pouco ou não? No tempo que você gasta criticando a pessoa, dizendo que ela não se dedica o suficiente no estudo da Torá, você não está estudando Torá nesse momento, está fazendo o quê? Está se metendo na vida dela. Eu vi esses dias uma pessoa muito querida no Instagram, dizendo assim, você gostaria de dar opiniões sobre a minha vida, sobre as coisas? Eu te dou o direito de dar opiniões. Isso não significa que eu vá fazer o que você diz. Mas antes de tudo, quero deixar claro que eu tenho uma pilha de boletos para serem pagos e algumas coisas, e alguns problemas pendentes. Então, se você se dispuser a pagar os meus boletos, eu deixo que você opine sobre a minha vida. Entenderam? Eu preciso entender isso. Por isso eu estou treinando. Seus problemas são seus problemas. Se eu não posso te ajudar, não atrapalha. Não fica dando pitaco. Não faça Lashon Hara na vida de ninguém. Vamos ver mais adiante aqui do autor. Também trabalhamos, é importante a gente ler isso, também trabalhamos com a ajuda de Hashem para compilar entre os pensamentos dos nossos sábios muitos métodos e sugestões sobre como fugir da cilada do pecado de Lashon Hara. Cilada, gente. Cilada, eu digo aqui shalom, tchau para vocês. As oportunidades, elas brotam na minha vida para fazer Lashon Hara. E garanto que vocês também. É um vizinho que chega, é uma pessoa que fala, é uma televisão que você não devia nem ter ligado e começa os Lashon Hara. Olha, é uma coisa horrorosa,
né? Convida para tomar um cafezinho. Aqui no sul, convida para tomar um chimarrão, começa a falar da vida dos outros. Meu Deus do céu, quanto treinamento. Bom, esperamos que isto aqui, inspire e ajude o leitor a vencer a sua inclinação para falar o que é proibido. Tem pessoas que olham e leem sobre o judaísmo ou escutam um vídeo, alguma coisa e pensam, mas proibido aonde? Onde que está proibido? Está proibido na Torá. Ah, mas está proibido agora esse Lashon Hara, tem alguma lei, eu vou ser preso? Não, você não vai ser preso. Você acha melhor essa vida aqui que é bem rapidinha? Ou ter, sim, recompensa maravilhosa na vida futura, nas outras vidas e no mundo vindouro? Então não importa se você não vai preso. Não tem uma sanção jurídica. A sanção aqui é Hashem. A sanção aqui é da nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que vai nos cobrar. Então, assim, é proibido, tá? E lei é lei. Fez errado, paga. Fez certo, não acontece nada. É lei, entende? É lei. E aqui é lei divina. É a lei das leis. É sobre as leis, sobre o humano. Bom, então, deixa eu ler essa parte aqui de novo. Esperamos que isto inspire e ajude o leitor a vencer a sua inclinação para falar o que é proibido, para que possa desenvolver a qualidade preciosa e legítima de Shemirat Lashon. E assim a gente ficar cada vez mais próximo de Hashem. E quem sabe realmente mais a sua imagem e semelhança, né? Metaforicamente falando e não. Como esta obra contém muitos tópicos que são de vital interesse, ela é extremamente precisa para mim, para o autor. Por isso eu dei os créditos hoje e por isso eu estou lendo esta parte. Portanto, dei a ela um título próprio, Shemirat Lashon, com base no versículo: aquele que guarda a sua boca e língua protege a sua alma das aflições. O que tem a ver a língua com a alma? Pois é aqueles méritos que nós perdemos para o outro, é aquele pecado do outro que vem para nós e não necessariamente no mundo físico. Então, é como uma dor muito forte, física, que machuca a sua alma. É como uma dor por dentro, sentimentalmente falando, que adoece o corpo, sabe? As doenças psicossomáticas, coisas estão doentes ali. Não é só o físico. Então, nós vamos tratar do físico, boca, e da alma. Pensamento, fala, e não vamos fazer a ação que não é boa. Nós vamos fazer pensamento, fala e ação que curam o outro, que nos curam, e assim não adoecem a alma, entende? Esse momento aqui tem, quando diz, portanto, dei a ela um título próprio, tem uma notinha do rodapé que eu vou ler. Apesar desta compilação de ensinamentos e percepções das Agadotes ser, na realidade, outra seção, uma seção do Sefer Hafetz Haim, o autor lhe deu um título próprio. Essa é a explicação. Esse é o vídeo do dia 3, ou melhor, do terceiro dia, qualquer terceiro dia, desde que você faça o dia anteontem 1, né? Depois 2 e 3. Na descrição do vídeo eu vou colocar que significa o dia 3 do ciclo 1 de Tishrei, o dia 3 do ciclo 2 de Tishrei. Cada ciclo vão ser 178 dias, dá exatamente quando começa Nissan, Tishrei, mas nós vamos começar quando nós quisermos, porque, como eu já disse, todo dia é dia de nós fazermos Shemirat Lashon, guardarmos a nossa língua e abrirmos a nossa boca para falar coisas de amor, para levar caridade, justiça social, benevolência, bondade, todas as coisas boas, os atributos bons que Hashem permitiu que nós tivéssemos. Então, usemos o nosso livre-arbítrio para o bem. Se vocês gostaram, se está funcionando, por favor, comentem. Então, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, curtam, ativem o sininho para não perder as notificações. Comentem aqui embaixo se vocês estão treinando, se está dando certo e qual é a dificuldade, a grande dificuldade. Se é ficar calados quando o fofoqueiro vem, se é aquela coceira que dá na língua e você não aguenta e acaba falando. Quais são as dificuldades para nós estudarmos juntos, para nós tentarmos resolver e treinar a cada dia?
fez hoje um Lashon Hará, se arrepende, né? Faz uma tchuvá bem do coração e continua, e sempre tentando, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir nos elevarmos aqui, não é? Cada vídeo, quando o vídeo é um vídeo de conteúdo judaico, quando é um vídeo de conteúdo religioso, somente no judaísmo que faz isso, nós dedicamos o vídeo, se quisermos e pudermos e formos permitidos, à elevação da alma de alguém. Então eu gostaria de dedicar este vídeo à elevação da alma de uma pessoa que é meu parente, Luciano Fole. Então nós estamos fazendo esse vídeo dedicando a você, Luciano, para a elevação da sua alma, seja lá onde você estiver, com certeza bem próximo de Hashem, não é mesmo? Então agora nós vamos ler o Salmo do dia. Hoje, não sei que dia que é e não vou perguntar e não quero saber, na verdade. Estou com vontade de não saber. Eu vou ler o Salmo 6 porque eu acredito que seja 6 de Adar. E esse não é um mês triste, este é um mês feliz. Nunca se esqueçam, nós temos Purim daqui um pouco e é um mês tão feliz. Adar é tão feliz, Adar é tão contente, Adar é tão pra gente ser para cima e felizes, que este ano tem dois. Adar 1 e Adar 2. É para começar a rir e terminar rindo. E nunca ficar tristes. As pessoas que se vão, nós não perdemos, tá? Nós não perdemos. Elas só não estão fisicamente perto de nós, mas nós não a perdemos. Vamos ler então o Salmo 6. Ao mestre do canto, acompanhado com música instrumental, um salmo de David. Eterno, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque falece minha força. Cura-me, pois de terror tremem meus ossos. Abalada está a minha alma, e tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Eterno, e livra minha alma, salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se erguem louvores a ti dentre os mortos. No Sheol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer. Toda noite transborda o leito com meu pranto. Inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumidos pela aflição estão meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz de meus lamentos, ouviu minha súplica e aceitará minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror. De pronto hão de recuar envergonhados. Podem dizer amém. Shalom a todos. Até uma próxima vez.